os nossos corações, os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, aos amigos espirituais, pelo amparo de sempre, de todas as horas, pela bênção do entendimento, que tanto nos auxilia, né, no enfrentamento dos desafios da vida. Nós possamos seguir fortes, firmes na prática do bem, na certeza de que dias melhores, mais fraternos, mais pacíficos nos aguardam. Então, que assim seja, que a gente tenha uma ótima reflexão essa manhã. Então, vamos lá, meus amigos, eu vou começar, né? E o nosso tema dessa manhã é o conteúdo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nesse capítulo, Kardec trata então de duas bem-aventuranças, que estão no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. No versículo 4, bem-aventurados os que são mansos, porque eles herdarão a terra. Em algumas traduções, ao invés de mansos, nós vamos encontrar a palavra brandos, e também, ao invés de herdarão, alguns citam possuirão a terra. E vamos então, também nesse capítulo, Kardec trata, e a gente vai refletir sobre a bem-aventurança que está no versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre o conceito das bem-aventuranças, sobre essas características dos mansos, dos pacificadores, quem são eles, como que eles são, como é que eles agem. Vamos também procurar identificar o que a gente pode fazer para conquistar a brandura, né? Essa virtude da brandura que os mansos e os pacificadores conquistaram, e entender quais são essas recompensas que Jesus promete ao manso e ao pacificador. Então vamos lá, falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas compõem uma parte inicial de um longo discurso que Jesus faz a uma multidão de pessoas que o seguiam, que o procuravam, e esse discurso a gente chama de Sermão da Montanha. Então, as bem-aventuranças é a parte inicial. Ele começa citando uma série de condições e de situações que tornam os homens bem-aventurados, ou seja, felizes e merecedores de recompensas. E essas recompensas, esses homens felizes, eles não desfrutam no âmbito material da vida, eles desfrutam no âmbito espiritual da vida. Então, o homem bem-aventurado, ele é espiritualmente feliz. Ele conquistou uma felicidade que ela não se abala, ela está presente mesmo que ele esteja vivendo em condições desfavoráveis do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Então, pensando nisso, nós vamos procurar comparar a ideia de felicidade do homem bem-aventurado com a ideia que nós temos de felicidade, né? Será que existe alguma diferença? O que nós habitualmente buscamos na vida para sermos felizes? O que a gente prioriza para ser feliz? A gente prioriza as conquistas materiais ou as conquistas espirituais? Até que nos fala no item 2 do capítulo 25 do Evangelho que todos nós temos um desejo inato, né, natural, que é o desejo de melhorar, né? Todos nós temos esse desejo de melhorar a nossa vida, mas que no princípio da nossa jornada evolutiva, esse nosso desejo está muito direcionado às conquistas materiais, né? Então, nesse nosso princípio evolutivo, nós vamos nos sentir felizes quando conquistamos
uma vida confortável, uma vida materialmente favorável. À medida que nós vamos avançando e nós vamos despertando para a nossa realidade espiritual, é que nós vamos passar a nos interessar por conquistas no âmbito espiritual da nossa vida. E aí é que o nosso desejo de felicidade, os nossos projetos de felicidade vão começar a se identificar com essa felicidade do bem-aventurado. Então, a proposta é que a gente caminhe nesse sentido, né? E esse princípio de ano é um momento interessante e bom, propício para a gente fazer planos para o ano, né? E propício para a gente pensar nisso. Quais são os nossos projetos de melhoria para esse ano que está começando, né? Para 2021, de melhoria como espíritos, né? O que a gente está priorizando nessa conquista de uma vida melhor? Não podemos nos esquecer dessa nossa melhoria como espíritos, né? E a gente pode se inspirar nas bem-aventuranças, né? Olhar para as bem-aventuranças e ver ali o que faz de um homem feliz, espiritualmente feliz. E vamos colocar na nossa lista de prioridades, de conquistas para esse ano. Ser mais humildes, ser mais brandos, mais pacíficos, né? É uma sugestão. Então vamos pensar nisso. Bom, e continuando, então, vamos tratar das bem-aventuranças, que são o tema da nossa reflexão de hoje, né? Entendendo melhor quem são os mansos, né? Ou brandos. Manso é aquele que não age de forma violenta, porque ele venceu o seu instinto de agressividade. O comportamento agressivo é um comportamento natural nas nossas fases evolutivas iniciais, natural, e esse instinto de agressividade, ele tem uma utilidade, ele é necessário à nossa sobrevivência, na conquista do alimento, na nossa defesa. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, esse instinto de agressividade deixa de ter utilidade, né? Nós não precisamos mais nos confrontar, nós não precisamos mais destruir o outro para sobreviver. Se nós usarmos a nossa inteligência e aliada ao amor, né, transformando esse instinto de agressividade em amor, nós vamos conseguir sobreviver, nós vamos garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência de todos, né? Então, o manso é aquele que conquistou, que transformou o instinto de agressividade em amor. E por isso ele conquistou um estado de ordem interna, de equilíbrio íntimo, que nós chamamos de paz. É claro que isso não se faz da noite para o dia. Muitas experiências, muitas existências foram necessárias para essa conquista, são necessárias para essa conquista. Bom, esse é o manso. E o pacificador? O pacificador é um manso que age efetivamente, que trabalha efetivamente em favor da paz dos outros, em favor da paz do mundo. Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, se ele trabalha em favor da paz, ele tem que ter conquistado esse estado íntimo pacífico, esse estado íntimo de equilíbrio, né? Então, essa é a definição de mansos, que a gente pode entender que sejam os mansos e os pacificadores. E nós? Será que nós somos mansos? Como é que será que a gente consegue identificar o quanto de brandura nós já conquistamos? Nós só vamos conseguir perceber o quanto de brandura a gente já conquistou ou o quanto de agressividade a gente ainda tem quando nós estivermos diante de um obstáculo, diante de uma contrariedade, de uma ameaça. É nessa hora, na hora da situação conflituosa, que a gente vai conseguir perceber. E como é que o manso se comporta nesse momento? Será que ele enfrenta a situação de conflito? Ele enfrenta, né? Ele enfrenta o conflito, ele
vive as situações de contrariedade, mas vive de uma forma equilibrada, de uma forma ponderada, né, em concordância com a lei divina. Isso é importante a gente pensar, porque às vezes a gente acha que o manso é aquele que foge do conflito, que não age, que não se posiciona, né? Que não causa nenhuma perturbação, porque ele está sempre de acordo com tudo, de acordo com todos. E isso não é sinal de brandura. Isso é sinal da nossa fragilidade. Muitas vezes nós fugimos do conflito porque nós não nos sentimos capazes, nós não temos recursos para enfrentar aquele conflito com equilíbrio. Por isso a gente foge, mas isso não é sinal de brandura, né? Então temos que pensar que quando nós optamos por não agir, e a gente precisa tomar cuidado com isso, quando a gente opta por não se posicionar diante das situações conflituosas, a gente pode estar agindo de forma contrária à lei divina. Podemos estar nos distanciando da lei de amor, porque a lei de amor nos pede fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Então, se a gente estiver deixando de fazer o bem, deixando de cumprir com o nosso dever moral de praticar o bem, ao nos omitirmos, nós estaremos nos distanciando da lei divina, e isso vai nos trazer desequilíbrio. A nossa consciência vai nos sinalizar. Então, o manso, ele não foge, por isso o manso não foge do conflito. Quando ele é convidado por alguma situação da vida a enfrentar um conflito em defesa do bem, ele vai enfrentar, porque ele tem que estar de acordo com a lei divina. Então aqui a gente traz um exemplo de Pilatos. Pilatos reconheceu que Jesus era inocente, que não havia motivos suficientes para ser condenado à crucificação, mas ele se omitiu, né? Ele não quis criar problemas com os judeus e preferiu se omitir. E ao se omitir, ele se distanciou da prática do bem. Ele deixou de fazer um bem. Então a gente precisa ter atenção com isso. Gandhi é um exemplo de um manso e um pacificador. E ele contrariou muitas pessoas, ele contrariou a ordem vigente, né, onde ele vivia, foi preso inúmeras vezes por insubordinação, mas em defesa do direito de todos a uma vida digna, sem distinção de raças, de castas, de crenças, né? Ele lutou contra o apartheid. Então ele estava comprometido com o bem. Por isso, ele lutou, mas lutou de que forma? De uma forma não violenta, sem agredir ninguém, de uma forma pacífica. Jesus, que é o nosso modelo, ele não deixou de se posicionar contra a lei de Moisés nos aspectos em que ela contrariava a lei divina. Então, por exemplo, no episódio da mulher adúltera, ele não concordou que ela fosse apedrejada, né? Mas como que ele se posicionou? Ele se posicionou de uma forma pacífica, né? Com sabedoria, né? Mas ele defendeu a mulher, né? Ele não deixou de se posicionar. Então, isso é importante a gente destacar, que o manso e o pacificador, eles não deixam de agir, eles não negligenciam o dever, né, de se manter em alinhamento à lei divina, praticando o bem, porque eles têm recursos que os fazem agir de uma forma equilibrada, eles têm coragem, eles têm inteligência e, sobretudo, amor para conseguir enfrentar a situação de conflito de uma forma não violenta, sem agredir ninguém, né? Eles transformaram aquele instinto de agressividade em amor. Bom, vamos seguindo aqui. Os conflitos fazem parte da nossa vida, né? E a gente vai pensar, refletir um pouquinho sobre eles, né? Nós temos conflitos com os outros, muitas vezes, né?
E quando a gente está diante de um conflito, na iminência de um conflito com alguém, a gente precisa parar para pensar. Por que será que eu estou entrando em confronto com o outro, né? Eu estou entrando em confronto para defender um bem coletivo, para impedir que o mal se propague, para cumprir minha obrigação moral, né? Como nós vimos, isso é um dever, né? Então, se for isso, tudo bem, a gente está entrando num conflito que é válido, né? Agora, não vale a pena a gente entrar em conflito com os outros para defender as nossas paixões. Por exemplo, quando nós estamos entrando num confronto com alguém para defender que a gente está certo, que o outro está errado, isso é o nosso orgulho ferido. Nosso orgulho ferido é uma grande causa de conflito, né? Então, quando a gente perceber que a gente está entrando em confronto com alguém e perceber que o que a gente está defendendo nesse confronto é uma das nossas paixões, é o nosso orgulho, por exemplo, a gente tem que parar, né? Não vale a pena entrar nesse confronto com o outro. Às vezes a gente está entrando em confronto para defender privilégios, os nossos interesses particulares, né, em detrimento do interesse do outro, em detrimento do interesse coletivo. E aí é o nosso egoísmo que está na raiz desse confronto. Essa hora a gente tem que parar. A gente tem que parar e a gente vai vivenciar um outro conflito que vale a pena, que é o conflito com a gente mesmo. É um conflito íntimo, né? Nós quando vamos despertando, né, a nossa consciência vai despertando e a gente vai percebendo a distância que existe entre o que a gente quer ser, né, e o que a gente é. Nós entramos em conflito, né? Quando nós nos percebemos orgulhosos, egoístas, nós ficamos perturbados. Parece que a gente perde a tranquilidade, mas não, na verdade a gente está construindo uma tranquilidade mais sólida, mais permanente. A gente está em construção. O homem velho está entrando em conflito com o homem novo que está nascendo, o bem-aventurado que está nascendo. Então esse conflito íntimo é um conflito que vale a pena encarar, que o manso encarou. Por isso ele se tornou manso, né? E que não adianta a gente fugir desse conflito, porque uma hora ou outra a gente vai ter que encarar as nossas imperfeições, as nossas enfermidades morais. Mas o difícil para nós, né, é fazer como o manso, né? Entrar na zona de conflito, né, que faz parte da nossa vida, né, mas de uma forma equilibrada. Por que é difícil para a gente entrar no conflito? E ao entrar no conflito, nós somos muito comumente invadidos por emoções que nos desequilibram. Nós ficamos irritados, nós ficamos com raiva, né? Vem aquela descarga de adrenalina, o nosso equilíbrio físico, o nosso equilíbrio emocional se alteram. Mas a gente tem que entender que essa emoção, essa raiva, é uma emoção natural. Negar a raiva é negar a nossa humanidade. Nós não somos santos. Nós sentimos raiva e sentir raiva não nos desqualifica. O que nós precisamos é aprender a lidar com essa emoção, lidar com ela. Nós não podemos guardar a raiva, não é uma boa saída, porque a raiva guardada vira ressentimento. A gente vai ficar remoendo fatos e nos intoxicando. E a gente pode realmente comprometer a nossa saúde física, né? Os processos biológicos podem ser alterados por essa energia que fica ali guardada, essa energia tóxica que fica guardada. Mas a gente também não pode sair quebrando tudo, extravasando essa emoção, porque é muito arriscado, é uma emoção que traz à tona aquele nosso instinto de agressividade, né? E aí, se a gente deixar que ela nos domine, que a gente agir
dominados por ela, nós podemos ferir os outros. E quando ferimos os outros, nós também nos ferimos. Então, o que fazer? A gente vai precisar aprender a canalizar a raiva. A raiva pode ter um lado bom de nos fazer sair do lugar, de nos mover. Mas para que ela faça com que a gente construa algo de bom, construa algo de positivo, a gente vai precisar deixar que a descarga de adrenalina se dilua, não agir no ápice da emoção. Na hora que a gente está ali dominado pela emoção da raiva, a gente quer fazer e acontecer, mas a gente não pode, a gente tem que ter esse autocontrole. Uma sugestão é que a gente escreva tudo que a gente pensou em fazer. Na hora que a gente está com raiva, escreve o que está pensando em fazer, mas não faz. Ajuda a descarregar, né? Escreve o que está pensando em fazer, mas não age. Espera o dia seguinte, espera acalmar. Depois lê o que você escreveu, o que você pretendia fazer no momento de raiva. Muito frequentemente a gente observa que algumas daquelas coisas não são construtivas. Na verdade, elas vão destruir, elas vão ferir o outro. Mas pode ser que ali tenha alguma coisa boa que a gente possa levar adiante, mas agora com calma, de uma forma mais equilibrada. Gandhi dizia que a raiva, comparava a raiva com a eletricidade. Ele dizia que a raiva é como a eletricidade, é uma energia que a gente precisa aprender a lidar com ela para ela melhorar a nossa vida. Se a gente não souber lidar com a raiva, com essa energia, ela pode causar danos e danos graves até. Então, a gente precisa saber administrar essas nossas emoções naturais do nosso estado de humanidade, né? E deixa eu ver aqui se tem algum comentário de vocês. Já temos aqui alguns comentários. Vamos lá. Vamos ler aqui. A Niceia fala: as bem-aventuranças nos trazem maturidade espiritual. Precisamos olhar para elas. Leninha: os bem-aventurados são os que se esforçam para compreender e aceitar as pessoas como são, querendo para elas o melhor possível, usando de benevolência para com suas faltas e omissões, tendo sempre a atitude de delicadeza e de afabilidade em todos os relacionamentos. Isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver, a Leninha fala ainda: a afabilidade e a doçura devem emanar sinceridade do coração da criatura, senão soará como hipocrisia. Isso mesmo, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Temos mais facilidade, a Kátia nos diz aqui, em nos controlarmos no trabalho, fora de casa, dentro de casa. Deixamos nosso monstro interior nos dominar. É uma luta diária. A gente precisa lidar com esse monstro interior para transformar ele em amor, né? É um desafio da nossa existência. Os pais da atualidade estão se enganando muito, pois ficam na omissão para evitar conflitos. Isso, né? Na nossa fragilidade, a gente acaba indo por esse caminho de fugir do conflito, né? Mas não adianta fugir, né? Ele tá lá. A Márcia diz aqui: é uma luta diária para deixarmos o nosso dragão adormecido, né? A gente tem que educar esse nosso dragão, né? Esse é o grande desafio. Então, gostei da técnica, a Rita fala de escrever no momento da raiva, ótimo exercício de tolerância e paciência. É assim mesmo. Às vezes a gente quer mandar um e-mail, né? Escreve o e-mail, mas não envia, salva lá nos rascunhos e deixa para enviar numa hora de mais calma. É importante esse controle de não agir, porque o nosso raciocínio fica atrapalhado no momento da raiva. Então vamos lá, vamos seguir adiante, né? Então, como conquistar a brandura, né, e viver de um modo mais equilibrado, né, educar esse monstro interno, esse dragão que está dentro da gente.
primeiro ponto, e eu selecionei aqui alguns pontos que eu destaquei como importantes, é fortalecer o nosso entendimento da vida, né? Nós vivemos uma vida cheia de adversidades, cheia de imprevistos, né? Com espíritos imperfeitos, nós também somos imperfeitos, né? Mas esse é o método pedagógico da vida para nos fazer avançar, nos fazer crescer, né? Nós temos que enfrentar essas adversidades. A gente resiste muitas vezes a elas, mas elas têm um papel importante de fazer com que a gente evolua. Quando nós compreendemos e sentimos essa nossa necessidade de progresso, e aí a compreensão é a nossa razão, o nosso sentimento, né, é a obediência e a resignação que estão crescendo em nós, né? Então nós estamos compreendendo, nós estamos sentindo, e aí nós vamos conseguir aprender e crescer com as adversidades, porque compreendemos e sentimos esse papel educador que elas têm na nossa vida. Quando nós não temos esse entendimento, nós nos revoltamos com as adversidades e nós brigamos e desperdiçamos tempo, desperdiçamos a nossa energia e não aprendemos nada, não evoluímos. Então, ao invés de nós nos considerarmos vítimas, nós temos que nos considerar aprendizes. Volta e meia a gente se vê nessa posição de vítima, né? Por que eu? Por que comigo? Mas se a gente estiver nesse momento que a gente pare e fala, não, o que eu tenho que fazer é pensar assim, o que eu posso aprender com essa lição difícil que a vida está me apresentando? A gente não está dizendo aqui que a gente não vai chorar, né, que a gente não vai sentir dor, que a gente não vai sofrer com as situações da vida. Claro que a gente vai sentir isso. É claro que a gente vai chorar, é justo. O que a gente está querendo dizer é que a gente vai chorar, mas a gente vai perceber o papel educador, a gente vai se perceber aprendiz. E isso vai tirar a gente daquele estado de lamentação, de queixa, que não nos faz aprender. E aí a gente vai se sentir mais seguro, mais harmonizado com a vida, com Deus, mais grato a Deus, grato aos outros, aqueles que nos ajudam e aqueles que dificultam a nossa vida. Vamos entender que eles têm um papel importante de impulsionar o nosso progresso. É um entendimento muitas vezes difícil, mas é um entendimento que a gente tem que estar toda hora fortalecendo, porque ele favorece o nosso equilíbrio, a nossa harmonização. Então, em um outro ponto, primeiro ponto, a gente ter esse entendimento na conquista da nossa brandura é muito importante. Um segundo ponto importante nessa conquista é planejar melhor a nossa vida, as nossas atividades, porque às vezes a gente quer ser tranquilo e equilibrado, mas a nossa vida é muito confusa, né? Então a gente precisa simplificar a vida, colocar ordem nas nossas tarefas, porque quando nós vivemos sobrecarregados, sem tempo, sem espaço para nada, né, nós passamos a viver num estado de contrariedade constante, sempre atrasados, sempre esgotados, sempre correndo. E isso nos coloca numa irritabilidade constante, ou muito suscetíveis a dar expansão àquele nosso instinto de agressividade. Então a gente tem que organizar, botar ordem, simplificar a nossa vida, colocar um tempo satisfatório para o nosso descanso, para restaurar as nossas energias. Às vezes está faltando isso. Às vezes a gente acha que a gente vai ter paz quando a gente parar de trabalhar. E não é verdade, né? O trabalho é importante, ser útil nos equilibra, né? O que nos desequilibra é o trabalho em excesso, sem tempo para restaurar nossas energias, né? Trabalho em excesso nos esgota, nos desequilibra. Agora, trabalho de menos também nos desequilibra,
nos leva a um estado de ociosidade, né? E aí a gente começa a negligenciar os nossos deveres. Então, organizar a nossa vida, inserir no nosso dia atividades que nos reequilibrem. Tempo para oração, um tempo para reflexão, para que a gente possa fazer um balanço do que a gente tem vivido. Um tempo para meditação pode nos ajudar, né? Inserir atividades que nos reequilibram e retirar do nosso dia as atividades que nos desequilibram. Estímulos à violência. Às vezes a gente, na hora de lazer, a gente vai assistir um filme, assistir uma novela que insere, que nos estimula a agressividade. Então a gente tem que começar a agir efetivamente nessa conquista de brandura, né? Colocando o nosso dia mais favorável para que a gente possa ser mais equilibrado. Um terceiro ponto na conquista da nossa brandura, e que é uma dica muito interessante, é que a gente note ou preste bem atenção nos momentos em que a gente sente raiva, que a gente fica irritado. Porque se a gente conhecer a causa, o que está deflagrando a raiva, essa emoção perturbadora em nós vamos encontrar soluções. Então, vamos anotar ou simplesmente prestar atenção para depois refletir sobre o que causou, o que disparou a raiva. Então, se a gente ficou com raiva, por exemplo, quando os outros discordaram do nosso ponto de vista. E aí, na hora da reflexão, a gente vai pensar, será que a gente não está desvalorizando o outro, né? Nós estamos dando um valor excessivo às nossas opiniões e achando que os outros não sabem nada. Isso é reflexo do nosso orgulho. A gente vai precisar trabalhar esse sentimento, pensar melhor a esse respeito. Às vezes a gente fica irritado quando surge um imprevisto. A gente quer que as coisas aconteçam exatamente daquele jeito que a gente planejou. E aí a gente vai parar para refletir que nós não temos o controle das coisas, né? Isso é difícil a gente encarar isso, mas é uma verdade. As coisas não nos obedecem, né? As pessoas não nos obedecem, né? As pessoas têm livre-arbítrio, as coisas acontecem, né? Sem que a gente queira muitas vezes. Então a gente vai perceber que está faltando humildade. A gente precisa pensar com mais cuidado a esse respeito. Em outros momentos, nós nos sentimos irritados quando estamos sob a ameaça de perder alguma coisa, algum bem material, às vezes alguma posição no trabalho. E aí nós nos armamos para defender, né, essa nossa posição, para defender o nosso patrimônio, mas nós vamos conseguir nos desarmar quando percebermos, quando entendermos que nós não somos donos das coisas. Emmanuel nos diz isso, que quando nós entendermos que nós somos usufrutuários, né, que a posse das coisas, que as posições, elas se modificam, né, se transferem de um para o outro, que no mundo físico tudo é transitório. Quando a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir se desarmar, se acalmar, não é? Então esses são entendimentos que a gente vai procurar ter, e cada um vai ter um disparador da sua raiva, da sua irritabilidade, mas que a gente vai conseguir fazer com que aos poucos esses eventos, né, esses disparos sejam cada vez menos frequentes. Então, essa é uma dica boa. E um quarto ponto importante na conquista da nossa brandura é trabalhar na modificação do nosso padrão de resposta. Nosso padrão de resposta às adversidades. Como é que a gente responde? Como é que a gente reage
automaticamente as adversidades de uma forma agressiva. A gente ainda está naquele princípio da nossa jornada evolutiva. Normalmente é essa reação que a gente tem. A gente tem um padrão primitivo de resposta. Pagamos o mal com o mal, o olho por olho, dente por dente. Ainda é um padrão automático na gente. Quando a gente responde assim, a gente faz girar um ciclo que é o de violência que gera violência. Gandhi dizia que olho por olho e o mundo acabará cego. Dr. Bezerra de Menezes nos diz que é a força edificante do bem que combate o mal. O mal não suprime o mal. E Emmanuel tem uma frase que eu achei muito significativa, que a gente tem que prestar atenção. Olha o que ele diz. Ele diz assim: violência é sempre o mal em ação, mesmo que pareça um atalho para a construção do bem. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que às vezes a gente acha que ao reagir de uma forma agressiva e violenta, a gente está corrigindo alguma coisa, a gente está trazendo algo de bom, mas a gente não está. A gente está só acentuando o desequilíbrio. Então, o que a gente vê no mundo? Os países aumentando o seu potencial bélico, né? Comprando armas para manter a paz do mundo. Isso é um engano, é um equívoco. E ao aumentar o seu poderio, né, de armas, eles estão favorecendo a violência, né? As pessoas, hoje é essa ideia das pessoas se armarem com a ilusão de que elas vão fazer algum bem para elas, para a família delas, que elas vão trazer segurança, elas estão equivocadas. Elas estão fazendo o que Emmanuel falou, achando que elas estão entrando num atalho para construir o bem, e elas não estão. Elas vão gerar mais violência, vão gerar mais agressividade, mais desequilíbrio. Né? Elas estão girando naquele ciclo violência que gera violência. Na educação das crianças, né, dos nossos filhos, nós muitas vezes nos equivocamos nesse sentido, né? Nós achamos que batendo, gritando, né, nós vamos corrigir, que é necessário, e não é. A gente também está equivocado, a gente está girando o ciclo, violência gera violência. A gente tem que ser mais inteligente e achar uma forma não violenta de educar, de corrigir, de conviver. Tá? Então, o que resolve, pelo que Gandhi nos diz, pelo que Dr. Bezerra nos diz, pelo que Emmanuel nos diz, pelo que Jesus nos diz, é pagar o mal com o bem. É responder nesse padrão. Esse tem que ser o nosso padrão de resposta. Né? Pagar o mal com o bem. Fazer girar o ciclo de gentileza gera gentileza. Então, quando a gente for impactado por alguma ação agressiva, por alguma ação violenta, a gente vai devolver gentileza e vai fazer girar esse ciclo do bem, esse ciclo do amor. Isso não é fácil para nós, isso vai exigir da gente esforço, né? Sair do modo automático, que a gente está acostumado ao longo de milênios, né? É difícil, mas a gente consegue, é possível. Se a gente racionalizar as nossas respostas e repetir as respostas, ainda que de uma forma disciplinada e consciente, né, muitas vezes a gente vai tornar esse padrão automático, espontâneo. É o que Emmanuel diz, a disciplina antecede a espontaneidade. Ele diz isso na questão 254 do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, na conquista das nossas virtudes, é disso que essa questão trata, nós vamos precisar fazer um esforço para mudar as nossas respostas, até que elas se tornem espontâneas. Alguns acham que isso é ser fraco, é ser frouxo, mas como vimos, não é. Exige de nós esforço, exige de nós força moral. E a gente precisa se dedicar a isso na conquista da paz, na conquista da brandura. Bom,
vamos ver se tem mais algum comentário de vocês. E Kelly, vamos lá, eu acho que não. Então vamos seguindo. Bom, lendo nas mensagens, Emmanuel tem muitas mensagens sobre conquista da paz, a calma, né, a tranquilidade, serenidade, e lendo todas elas, a gente selecionou alguns pontos, uns 5, 6 pontos interessantes para a gente comentar. Então, com relação aos gritos, né? Se alguém gritar conosco, como é que a gente pode responder? Falar mais baixo ou silenciar, não gritar mais alto, né? Seria pagar o mal com o mal, né? Vamos dar uma resposta melhor. Então, falar mais baixo ou silenciar. Se alguém nos xinga ou usa palavras grosseiras conosco, né? Palavrões, o que fazer? Vamos também silenciar. Vamos permanecer serenos, perdoar. Joana de Ângeles nos dá uma dica muito interessante no livro Autodescobrimento, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 10, quando ela fala sobre raiva. Ela nos diz que ao considerar o ofensor um enfermo, alguém que está mal consigo mesmo, nós naturalmente vamos conseguir racionalizar essa ofensa e a raiva vai diminuir ou às vezes até desaparecer. Mas isso a gente tem que fazer sem ironias, né? Sem se achar superior, respeitando a fragilidade do outro, porque muitas vezes somos nós que estamos nessa situação de desequilíbrio. Então não é chegar para o outro e falar: você está enfermo, você está doente, você precisa se tratar. Não é isso, porque isso é uma arrogância, isso é incitar a animosidade. É a gente calmamente compreender isso, compreender esse momento de desequilíbrio do outro, entendendo que nós também, às vezes, estamos nessa situação. Um ponto muito importante que a gente precisa prestar atenção, que vocês já comentaram, que a Leninha comentou, que nós, ao sermos educados, ao usarmos palavras amáveis, gentis, nós estamos sendo benevolentes, nós estamos cumprindo o segundo maior mandamento que Jesus nos falou, que é amar o próximo. Nós geralmente fazemos isso mais por aparência, né, por um verniz social, mas a gente tem que fazer um esforço para que isso seja a tradução de um sentimento verdadeiro. Então a gente tem que se esforçar para olhar para o outro com essa compreensão, né, com amor, entendendo os momentos de fragilidade do outro e procurando ser amáveis com eles nesses momentos e em todos, né? Então isso é importante a gente destacar. Emmanuel fala das críticas, né? Quando nós recebemos críticas, nós muitas vezes nos sentimos feridos. Nós prestamos mais atenção nessa parte, no que ela nos fere, né, do que no que ela está indicando para nós de positivo, porque a crítica muitas vezes nos indica pontos de melhoria, mas a gente se sente tão ferido por ela que a gente nem vê esse aspecto, a gente vê só o aspecto do ferimento. Então, diante das críticas recebidas, a gente pode ter um outro padrão de resposta. Como Emmanuel faz uma comparação muito interessante, ele fala assim: para a gente, diante das críticas, se imaginar colhendo rosas, né? Que a gente possa colher as flores sem deixar que os espinhos nos firam. Então, quando a gente receber uma crítica, vamos pensar nisso. Vamos tirar o que é bom e a parte que nos fere a gente vai minimizar. Não vai dar tanta importância. Vamos dar importância no que ela nos sinaliza, né? De melhoria, o ponto que ela está nos indicando de uma possível melhoria. Uma nova resposta que a gente pode ter em relação às críticas. Com relação às faltas dos outros, né, as falhas dos outros, nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar não é fácil, mas a gente não tem como conquistar a brandura se nós não perdoarmos, se nós não formos
indulgentes, benevolentes, né? Se nós não praticarmos a caridade moral, nós não vamos conseguir conquistar a brandura. Então, nós às vezes perdoamos faltas pequenas, nós já conseguimos, mas as faltas que nos causam muitos grandes prejuízos, a gente tem mais dificuldade de perdoar. E a gente precisa investir nisso, caminhar nesse sentido, porque muitas vezes a gente, na busca pelo ressarcimento, né, e às vezes a gente tem direito ao ressarcimento, né, legalmente, mas a gente tem que começar a perceber que nessa luta pelo ressarcimento, nós estamos perdendo equilíbrio, nós estamos abrindo mão da nossa paz. E a gente tem que ver se isso vale a pena. Vale a pena? A gente tem que se perguntar, será que não vale a pena ter o prejuízo, né, que o outro nos causou, confiar na justiça divina e seguir em frente num estado de mais equilíbrio? Né? Renunciar ao direito de exigir um ressarcimento, né? Sair dessa luta pelo ressarcimento, a gente tem que pensar, se nós queremos mais paz, mais equilíbrio, nós precisamos aprender a perder, aprender a ser o último da fila, a ceder o nosso lugar. Né? Quando a gente fica naquela atitude de querer ganhar sempre, querer ser o primeiro, querer ser privilegiado, né? Nós estamos em constante competição, em constante confronto, né? Então, não podemos nos esquecer que Jesus nos falou que o maior entre todos é aquele que serve. Se nós nos colocarmos sempre dispostos a servir, a ceder, nós vamos fazer crescer a brandura no nosso coração, né? Nós vamos perceber que nós vamos viver com mais paz, com mais equilíbrio. Então, isso é algo para a gente refletir, para a gente pensar. Bom, e chegamos então nas recompensas que Jesus promete aos mansos, né? Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E aí vamos nos perguntar, nós possuímos os bens da terra ou nós somos possuídos por eles? A gente pode fazer essa diferença, né? Entre possuir e ser possuído. Bom, se nós nos sentimos valorizados pelo tipo de roupa que a gente usa, pela marca do nosso celular, pelo modelo do nosso carro, nós não possuímos essas coisas, são elas que nos possuem, né? E por nós acreditarmos muito frequentemente que as coisas agregam valor ao que nós somos, nós ficamos gananciosos, nós queremos mais conquistas materiais para que a gente possa ter mais valor, não é? E aí acumulamos além do necessário, geramos uma desigualdade muito profunda. Hoje a gente vive num mundo que tem uma desigualdade muito profunda, fruto desse comportamento nosso, né, de ser possuído pelas coisas. E essa desigualdade profunda, ela é um fator gerador de violência no mundo. O manso entende o papel das conquistas materiais, né? Que elas não são finalidade da sua existência, que elas não agregam valor a ele. As conquistas materiais são um meio, são importantes, a gente está encarnado, a gente está no mundo físico, mas elas não são a finalidade da nossa existência. Então, o manso, ele possui os bens da terra, ele não é possuído, ele não é escravizado pelos bens da terra. E se ele vive então em condições de escassez material, ele não vive insatisfeito, ele não vive angustiado por isso, né? Como a gente viu, ele é feliz, né? Em qualquer condição que ele esteja vivendo.
Se ele vive em condições mais favoráveis do ponto de vista material, ele não acumula sem necessidade, ele não desperdiça, porque ele vive em equilíbrio. Com o nosso progresso moral, e a gente tem que pensar nisso, a gente tem que caminhar para isso, nós todos seremos mansos. A Terra, nosso planeta, vai ser povoado por mansos. É isso que a gente espera, o progresso. E a outra recompensa que Jesus promete aos pacificadores é ser chamado filho de Deus. E quando a gente lê isso, a gente fala, nós todos não somos filhos de Deus? Não fomos criados por Deus? Sim, somos filhos de Deus, uma condição natural de ter sido criado, por Deus. Mas aqui é ser chamado filho de Deus. E quando nós somos chamados filhos de Deus, nós somos reconhecidos como filhos de Deus porque as nossas atitudes refletem os atributos de Deus. Refletem a bondade divina, a justiça divina, o amor, não é? A misericórdia. Então, as nossas atitudes refletem a nossa comunhão com Deus. Jesus refletia nas suas atitudes, nas suas vivências, a comunhão com Deus. Por isso ele é o nosso modelo. Então, o pacificador reconhece a paternidade divina, ele reconhece que ele é filho de Deus e automaticamente, logicamente, ele se reconhece irmão dos outros. Irmãos com igualdade de direitos. E por isso o pacificador, ele luta contra os privilégios. Deus não privilegia seus filhos. Então o pacificador luta em favor da igualdade de direitos contra os privilégios. Sem igualdade de direitos não haverá paz no mundo. Então essa igualdade, ela é reflexo da bondade, da justiça divina. Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário de vocês. A Gislaine pede aqui, por favor, poderia esclarecer mais sobre seres espontâneos, mesmo diante de alguns instintos não nobres? Sim, Gislaine. Nós estamos na nossa jornada evolutiva, a gente está mais pro polo primitivo do que o polo da perfeição. Então, nós temos ainda muitos instintos primitivos, esses instintos não nobres que você está comentando aqui. À medida que o nosso processo evolutivo é um processo de transformação desses nossos instintos em sentimentos nobres, Esses instintos que tiveram um papel no princípio da nossa jornada evolutiva, como nós dissemos, eles foram úteis, Se a gente olhar o animal, ele é agressivo na conquista do alimento, ele é agressivo para se defender, ele pode matar alguém para se defender, Mas nós já andamos, já caminhamos bastante. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, mas a evolução, a nossa evolução, ela não se dá da noite para o dia, Ela é um processo que exige de nós esforço para a transformação, conscientização e esforço. É isso que a gente faz aqui na reflexão, A gente procura parar para pensar nessas coisas, para a gente traçar novos comportamentos, para a gente criar novos hábitos. Para a gente ser espontâneo, a gente vai ter que repetir conscientemente as atitudes até que elas se tornem espontâneas. É como dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, ou aprende a andar de bicicleta, no início é muito difícil. A gente tem que prestar atenção em um monte de coisas. Depois se torna automático. Então, nesse nosso processo evolutivo, a gente sai de um modo automático, primitivo, mais rude, mais grosseiro, e a gente vai ter que construir
um modo automático mais nobre, mais amoroso. Mas a gente vai precisar aprender, vai precisar prestar atenção nas nossas atitudes, incorporar essas atitudes no nosso dia a dia, repetir elas muitas vezes, conscientemente. A gente vai errar, até que a gente consiga aprender e fazer isso de uma forma espontânea. Então, hoje, a gente ainda reage de uma forma agressiva, mas à medida que a gente se torna consciente da nossa necessidade de não ser mais agressivo, à medida que a gente for encontrando caminhos para resolver as questões da nossa vida de uma forma mais amorosa, nós vamos ir abandonando essa resposta agressiva. Por isso a gente precisa ter consciência do que está disparando a agressividade na gente para poder refletir. É assim que a gente vai conquistar comportamentos mais nobres, comportamentos do bem-aventurado. Muito boa a sua pergunta, obrigada, viu, pela sua participação. A Vera comentando do conselho de Emmanuel, disciplina, isso mesmo. A Márcia falando grandes ferramentas, para a gente poder observar e melhorar. A melhoria não é um milagre, não tem fada madrinha que vai bater na nossa cabeça e a gente vai ser bom, a gente vai ter que se esforçar. A Roberta falando, importante, a luta pela nossa melhoria, pela reforma íntima. Isso mesmo, a Márcia falando aqui, se nós seguirmos as orientações do Evangelho, saberemos colher rosas, como nos ensina Emmanuel. Isso mesmo, o Marquinho falando, em sua origem, o homem só tem instintos, e isso está lá no capítulo 10, se não me engano, que fala da lei de amor, Quando mais avançado e corrompido só tem sensações, quando instruído e depurado tem sentimentos, E o ponto delicado do sentimento é o amor. O Marquinhos está botando aqui a referência até, Gislaine, depois dá uma olhada. Evangelho capítulo 11, uma mensagem de Lázaro falando da lei de amor. Isso mesmo, vigiar e orar sempre. A gente tem que estar muito atento, a essa nossa humanidade que ainda traz os nossos instintos primitivos. A gente precisa olhar com naturalidade, sem negar, porque se a gente negar, a gente não vai conseguir transformar. Olhar para ela com cuidado, sabendo que a gente está num processo de transformação, que é lento, mas que a gente vai conseguir. Bom, vamos terminando aqui. Eu gostaria só de lembrar uma frase do Gandhi, quando ele diz assim: temos que ser a mudança que desejamos para o mundo. Então a gente fala assim muito, um mundo de paz, deseja paz, mas a gente tem que agir em favor da paz, agir em favor da nossa pacificação, da conquista dessa nossa brandura, em favor da paz do ambiente em que a gente vive. Mesmo que a nossa atitude pareça algo muito pequeno, a gente tem que lembrar que pequenas ações somadas transformam o mundo. Então é o que eu desejo para todo mundo, que a gente possa agir em favor da paz, para que a gente tenha um ano de mais paz, e que vocês tenham um ótimo domingo e até a próxima reflexão. Um abraço, um beijo carinhoso para todos vocês.